Minha gente querida, muito bem-vindos. Muita paz, muito amor, muita alegria. E começamos as nossas leituras de hoje com um versinho de Maria Dolores, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra a diversão, o desajuste num carro, um desgosto pequenino alteram qualquer destino em forma de salvação. E aí a gente às vezes não tem essa noção, mas muitas e muitas vezes a gente se livra de coisas piores por um aborrecimentozinho, por uma magoazinha, uma bobagem que a gente dá importância e não tem, pelo contrário. Foi melhor assim. Então, vamos aceitar as dificuldades, os tropecinhos que a gente tem de vez em quando, porque muita coisa vem para nos livrar, para nos salvar de coisas piores. Vamos então para o Livro dos Espíritos e hoje a gente começa um novo capítulo da Lei de Reprodução. E o primeiro item é a população do globo. Kardec perguntou: a reprodução dos seres vivos é lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E é por isso que a gente está aqui. Tem que se reproduzir, tem que gerar novas gerações, novos indivíduos, novas pessoas, renovando sempre a humanidade para a evolução de todos os seres vivos. E assim passamos para a Gênese. A gente está falando aqui da regeneração da humanidade. No capítulo São Chegados os Tempos, falando agora sobre a nova geração. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Com frequência são os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. O efeito é outro, muito outro, quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assume numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento do vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, o que significa o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que em todas as épocas da história,
se seguiu uma era de progresso após as grandes crises sociais. E aí a gente começa a entender, fica claro, né, que essa regeneração da humanidade não é uma regeneração dos espíritos, não está sendo substituído por outros espíritos. Nós estamos evoluindo e quando a gente sai dessa ação da matéria, onde os nossos instintos mais básicos são mais aflorados, nosso egoísmo, nosso orgulho. Quando a gente deixa a matéria, isso já não é tão importante e a gente começa a repensar o jeito que a gente viveu e muitas vezes o próprio sofrimento que a gente teve recompõe a nossa personalidade também. E aí a gente volta já com um espírito mais liberto, mais evoluído, como um espírito já de regeneração da humanidade. Que bom, né? Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Rita Barém de Melo, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Toda mãe ergue consigo no coração doce e atento um paraíso de amor em chamas de sofrimento. E vamos para a nossa prece, com a mensagem de Emmanuel, do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Amor. Quando o sol brilha na imensidade cósmica, ele não faz exigência para suas próprias doações. Ele se derrama em luz e força para sustentar a natureza. Quando a chuva se precipita da atmosfera, não escolhe os tratos de terra mais habilitados para a produção para beneficiar. Ela se consome quando pode para ajudar a gleba indistintamente. Quando a rosa se desabotoa na paisagem, ela não quer saber quantos espinhos lhe cravam na haste. Ela espalha perfume e beleza, atenta às finalidades para as quais se viu nascida. Quando a semente é largada ao solo, não perde tempo em considerar se é pequenina em excesso, se é indigna de trabalhar, porque se encontra na lama. Ela se entrega confiantemente aos processos da vida que a transformam na planta endereçada à proteção e ao socorro das pessoas. Aprendamos com os elementos que nos cercam a nos desdobrarmos desinteressadamente com os recursos que a divina providência nos brindou. Não nos perguntemos quem merece a nossa bondade, nem aleguemos impedimentos para fugir ao nosso destino de serviço e de amor. Em auxílio ao próximo, dê o que você é, dê o que você tem, sem condição, sem medida. O universo é a casa da vida eterna, sempre mais bela e mais forte pelo enriquecimento constante. Observe que todo ser, por mais ínfimo, surge no mundo, desenvolve-se, cresce, desgasta a forma em que se exprime e, antes de seguir em frente em busca de mais progresso, deixa sempre a criação acrescida de algo mais. A criatura consciente, no entanto, pelo conhecimento racional de que dispõe acerca do bem e do mal, é intimada a cooperar em todo o tempo, em qualquer parte,
na construção do bem de todos. Analise assim o que você faz, porque, deseje ou não, você está implantando algo de si mesmo na obra divina. A obra divina é o amor que não comporta falhas. Em razão disso, valha-se das possibilidades em suas mãos para fazer todo o bem que puder, uma vez que por todo erro que venhamos a perpetrar contra as leis do amor, voltaremos, por determinação misericordiosa de Deus, o amor supremo. A circunstância, a posição e as dimensões do erro cometido para aprendermos a corrigir, a reconstruir, a refazer e a reajustar-nos. E assim, Senhor, estamos aqui aprendendo a cada minuto, a cada dia, as nossas possibilidades, o nosso potencial para podermos nos dar, nos doar, para podermos contribuir com o melhor de nós, em proveito de toda a humanidade. Mas não adianta a gente ter esses sonhos, esses devaneios de progresso, de evolução, se não conseguimos nos avaliar, nos conhecer. E é isso que é o nosso primeiro passo: reconhecer o nosso egoísmo, reconhecer as nossas deficiências, para podermos superá-los e nos transformarmos e reconhecermos o tanto que temos para dar, todo o nosso potencial, toda a nossa força, toda a nossa fé, todo o nosso amor, todo o amor de que somos capazes para contribuir com toda a humanidade, com cada pessoa que está ao nosso lado, com cada criatura que nos pede ajuda, que demanda a nossa atenção. E quase sempre um sorriso, uma boa palavra, um bom pensamento é o começo, é o fundamento de toda uma ação benéfica para os nossos irmãos. Tenhamos em nossa mente, Senhor, o quanto precisamos evoluir, o quanto precisamos nos doar em amor, em serviço ao próximo, em capacidade regenerativa para todas as pessoas ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, reconhecendo que todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições são superáveis, são o caminho para nosso crescimento, para nossa elevação espiritual. E apenas te pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos e que possamos também contribuir contigo nessa seara bendita de amor,
com as nossas vibrações, com as nossas melhores vibrações de amor. Que assim seja.